Olá! Nesta aula, nós vamos dar uma olhada no que diz a nossa Constituição Federal a respeito do tema da igualdade racial, ou seja, quais artigos da Constituição nós podemos relacionar com este tema importante. Bem-vindos à Educaline. Antes de nós começarmos a ler o Estatuto da Igualdade Racial, é muito importante nós destacarmos alguns aspectos da Constituição Federal que podem ser relacionados a este importante tema. No seu material, você tem alguns artigos. Eu recomendo que você tenha a Constituição em mãos e faça a leitura integral desses artigos. Mas para a nossa aula, você pode realmente acompanhar pelo material que você tem disponível no capítulo correspondente. Começamos pelo artigo 3º da Constituição. Ela diz quais são os fundamentos da nossa República. Ela fala da erradicação da pobreza, da erradicação das desigualdades sociais e regionais e de promover o bem de todos, sem preconceito de raça, sexo, cor ou quaisquer outras formas de discriminação. Já o artigo 4º, ele elenca os princípios da nossa República. E dentre eles nós podemos encontrar a prevalência dos direitos humanos, a autodeterminação dos povos, a igualdade entre os estados, a defesa da paz e a solução pacífica dos conflitos, o repúdio ao terrorismo e ao racismo, a cooperação entre os povos para o progresso da humanidade. Até aqui você já percebeu que a discriminação é condenada pela nossa Constituição Federal, seja qual for, e ela fala especificamente em discriminação de raça e de cor. E mais, é um dos princípios da nossa Constituição Federal combater o racismo. E quando nós formos falar do Estatuto da Igualdade Racial, certamente nós temos que ter em mente esse combate ao racismo de que tanto fala a Constituição Federal. O artigo 5º também traz alguns dispositivos bastante importantes. O inciso que eu separei para vocês, o primeiro aí, que é o 41, diz que a lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais. O inciso seguinte diz que a prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível. Inafiançável, então não se pode conceder fiança, ou seja, dar liberdade mediante o pagamento de determinado valor a quem está preso por crime de racismo. E o que é imprescritível? Significa que o decurso do tempo não impede a punição. A prescrição é um instituto específico lá do direito penal aplicável aos crimes, mas o que nós precisamos entender aqui no nosso curso é isso. A passagem do tempo, seja qual for, não impede a punição de determinado crime de racismo. Lá no artigo 216 da Constituição Federal, quando se fala em patrimônio cultural brasileiro, nós temos que o Estado, a sociedade, enfim, todos nós devem preservar aquele conjunto de elementos que são formadores da nossa cultura e que são oriundos dos diferentes grupos que contribuíram para a formação desse nosso Brasil, nos quais se incluem as formas de expressão, os modos de criar, fazer e viver, as criações científicas, artísticas e tecnológicas, obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às manifestações artístico-culturais, conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, arqueológico, ecológico, científico. E o parágrafo 1º deste mesmo artigo traz uma determinação bastante importante. O poder público, com a colaboração da comunidade, é que deve promover e proteger o patrimônio cultural brasileiro. De que maneira? Por meio de registro, de inventários, de vigilância do patrimônio, de tombamento e desapropriação. Ou seja, a Constituição Federal instrumentaliza o poder público para que ele tome ações efetivas no sentido de preservar o patrimônio cultural brasileiro. Leia o restante dos artigos que nós selecionamos para você, reveja a nossa aula se ficou algum ponto duvidoso e nos encontramos na próxima aula. Até mais!